Eu gostaria de falar com você hoje de manhã e pedir o seguinte: vamos lembrar um pouquinho como começa a história na Bíblia. Eh, Você sabe que a, a única pessoa na Bíblia que é chamada de arqui-inimigo de Deus é Satanás. Ou seja, eh, ele é uma pessoa que ele é o maior inimigo de Deus. Como o maior inimigo de Deus, quais são os dois objetivos principais de Satanás? Você pode observar no início da Bíblia. Os dois principais objetivos do arqui-inimigo de Deus são os seguintes: primeiro, ferir o caráter de Deus. Ele fez isso no Éden. Ele feriu a santidade, a honestidade de Deus. E segundo, fazer com que você saia dos planos que Deus havia estabelecido para a sua vida. Agora, eu peço que você pense o seguinte: se você fosse essa pessoa que tem essas duas coisas como principais objetivos: ferir o caráter de Deus e tirar as pessoas do plano que Deus tem para elas. Eh, Quais seriam as coisas que você gostaria que as pessoas não soubessem, para que elas ferissem também o caráter de Deus e não vivessem a sua vida conforme o plano que Deus tem para elas? Então, é sobre isso que eu quero conversar com você nesta manhã. Eu vou te apresentar 4 coisas que o diabo não quer que você saiba. A primeira delas, vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. É 2 Coríntios 11, versículo 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. A primeira coisa que o diabo ele não quer que você saiba é que ele existe. A, a palavra disfarce, ela significa o seguinte: o ato de esconder-se, ocultar-se ou modificar a aparência de algo ou de alguém para que não seja reconhecido. Deus trabalha com o revelado, o diabo trabalha com o oculto. Deus se revela a você e quer que você o conheça claramente. O diabo, a Bíblia diz através do apóstolo Paulo, que ele se disfarça. Há algumas versões que está a palavra fingir. Ele finge. E fingir é dar a impressão de algo que não se é. Então, para alcançar os seus objetivos, uma das coisas que o diabo gosta é que as pessoas pensem que ele não existe. Porque quem pensa que o diabo não existe se torna uma, uma vítima mais fácil para ele, porque não vai se defender. Eh, e se eu penso que o diabo não existe, possivelmente eu não vou sentir necessidade de correr para o lado de Deus. Então, a primeira coisa que o diabo quer que você não saiba sobre ele é que ele existe, que ele é uma pessoa real, tá? Eh, e que ele é, é uma pessoa que tem dois objetivos principais na sua existência: ferir o caráter de Deus e desviar você dos planos que Deus tem para a sua vida.
E ele alcança isso com mais facilidade na vida daquelas pessoas que acham que ele não existe, porque ele vai continuar fazendo isso, mas a pessoa não vai perceber que a ação dele está por trás disso. Segunda coisa que o diabo não quer que você saiba é o seu modus operandi. O que que é isso? É a maneira dele agir. Primeiro, ele não quer que você creia na sua existência. E se você crê, ele quer que você desconheça o seu modo operacional. Precisamos saber que ele tem um modo operacional, uma maneira peculiar de agir. Isso nós encontramos em João capítulo 10, versículo 10, quando Jesus ele diz o seguinte: ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ou plenamente. O modo de operar do diabo, ele é de roubar, matar e destruir. Roubar é subtrair algo. Então, ele procura retirar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Matar é fazer cessar aquilo que já começou. Então, ele procura fazer cessar a obra de Deus em nossa vida. E destruir, desfazer aquilo que Deus tem construído. Então, o modo dele operar é desta forma. Por que, que é desta forma? Porque ele é cheio de maldade e ele odeia todas as coisas que são boas. Então, ele procura roubar, matar e destruir. Por que, que ele procura fazer isso? Esse é o seu modo operacional. Porque ele é uma pessoa perversa. Deus é amor, e poderia dizer, ele é ódio, ele é perverso, ele não ama, ele não tem pena de ninguém. Ele é a fonte de todos os males. Via de regra, ele está por trás de todos os males que ocorrem, de tudo que não é bom. Então, a Bíblia diz que tudo que Deus fez, ele viu que era muito, muito bom. Então, a construção divina é de coisas boas na nossa vida. O diabo quer desconstruir isso. A nível de valores, a nível de princípios, a nível de práticas com o nosso corpo. Então, é interessante como ele leva as pessoas a terem práticas em nome do prazer que vão destruir o seu próprio corpo ao longo dos anos, a própria saúde, né? Com o uso de substâncias, com passar a noite em claro, tantas coisas, que às vezes ela se converte anos depois, mas as consequências ficaram no corpo. O diabo conseguiu causar uma destruição que não era para haver daquela forma. Então, precisamos saber que ele tem um modo de operar. E o modo dele operar é subtraindo aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição, em nossa vida, fazendo cessar o que Deus começa e desconstruindo aquilo que Deus tem feito. É, é como se fosse assim, é tudo ao contrário, né? É tudo ao contrário. Terceira coisa que o diabo não gostaria que você soubesse é em relação ao seu método de operar desta forma, sua metodologia. João capítulo 8, versículo 44, Jesus nos fala sobre a metodologia que ele utiliza para ferir o caráter de Deus, para nos tirar do plano divino, para conseguir roubar, matar e destruir, para conseguir fazer o seu modo operacional acontecer na nossa vida. No versículo 44, Jesus está falando sobre ele
e vai falar sobre o seu método. Fala assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ah, Jesus falou que o diabo é o pai da mentira. Tá? Eh, há algumas versões que eu gostaria de mostrar para você. A versão NBV diz assim, ó: mentir para o diabo é algo normal. Mentir para o diabo é normal. Eh, na VFL diz assim, ó: quando o diabo mente, só diz o que lhe é natural. E na versão BLT fala assim, ó: mentir faz parte da natureza dele. Qual é a sua língua natural? O alemão, o francês ou o português? Qual é a sua língua natural? Português. Eh, pense que Jesus está falando nesses termos, que a língua natural do diabo é a mentira. Quando é que alguém usa a mentira? Para que alguém não conheça a verdade a respeito dela ou para alcançar algum objetivo sobre o outro. Está com o objetivo de enganá-lo. Então, Jesus, ele nos ensina que o diabo tem um método para alcançar os seus objetivos na nossa vida, mentindo para nós. E há muitas coisas que às vezes limitam você, porque em algum momento na sua vida o diabo falou uma mentira aos seus ouvidos e você acreditou nela. Qual é o perigo da mentira? É quando você entra em contato com ela, não conhece a verdade e a mentira passa a ser a verdade para você. Então é nisso que a palavra de Deus se torna importante para alguém que não quer continuar sendo enganado pela mentira, porque ela vai começar a conferir o que ela pensa, o que ela sente, e muitas vezes foi fruto de uma mentira que o diabo disse para ela na infância, em algum momento da vida dela, ou até mesmo atualmente, e ela acreditou, e aquilo passou a ser uma verdade para ela. Até que ela entre em contato com a verdade da palavra de Deus e vai desfazer aquela mentira. Se é assim que ocorre, então você está entendendo por que, que o diabo não quer que você leia a Bíblia. Porque vai te manter acreditando em algumas mentiras que você ouviu como se fossem verdade. Já que é assim que ocorre, você entende por que, que o diabo não quer que você escute a palavra de Deus. Porque é a chance que ele tem de você continuar acreditando naquela mentira que você ouviu como se fosse verdade. Obviamente, entendendo isso, o que que eu tenho que fazer para me libertar das mentiras que o diabo já soprou nos meus ouvidos? Eu preciso entrar em contato com a verdade. Eu preciso ter esse desejo, tomar essa decisão, considerar que essa é a importância, né? Porque a única maneira da mentira ser desfeita é você conhecendo a verdade. É por isso que Jesus, então, ele fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará de quê? Daquela mentira que o diabo soprou para você e que, por não conhecer a verdade, ela passou a ser uma verdade na sua vida. Então Jesus fala, ó, olha, ele tem um método para alcançar esse objetivo, falando mentiras para as pessoas. E sem a palavra de Deus, você está indefeso para combater essas mentiras. Deu para entender? Sem a palavra de Deus, você está indefeso. Eh, então, você vê que ele usou esse método desde o início. Ele mentiu
para Adão e Eva a respeito das intenções de Deus por haver proibido eles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a mentira de Satanás tem sempre um objetivo: fazer com que você não viva a verdade de Deus para a sua vida, que você não creia nela, que você não decida colocar em prática. A mentira do diabo é sempre para enganar você. Então, o escudo que você tem, a proteção que você tem, é você amar as Escrituras, é você querer conhecer a palavra de Deus, é você, ao conhecer a palavra de Deus, querer obedecer a palavra de Deus, colocar em prática. Esse método ele usou desde o início, deu certo. Jesus ele fala que eh, a única coisa que o diabo criou foi a mentira. É o pai da mentira. Então, Jesus amava a verdade. Você deve ser alguém que ama a verdade. A mentira não faz parte da sua vida. E para você se proteger da mentira, você precisa ler a palavra, você precisa amar ouvir a palavra, porque é a palavra de Deus que é a verdade. Eh, Tudo que você acredita se torna muito importante na sua vida. Tudo que você acredita se torna muito importante na sua vida. Então, o diabo aprendeu isso antes de você. Aí ele quer colocar mentiras no seu caminho para que você acredite. Porque aí ele sabe que aquela mentira que você passou a acreditar como verdade vai ser importante na sua vida. E isso é tão real, irmãos, que às vezes alguém está entrando em contato com a palavra de Deus, que é a verdade, e ela abre mão dessa verdade porque a mentira se tornou uma verdade maior para ela do que a palavra de Deus. Aí Deus fala uma coisa na palavra, ela fala assim: não, mas eu não vou fazer porque eu aprendi assim. Eh, eu queria te perguntar: você já fez um autoexame e já avaliou em que tipo de mentira o diabo falou para você e você acreditou? Você só vai descobrir isso, eh, você só saberá isso através da palavra de Deus. Ela é o método para você aferir se aquilo que você ouviu, aquilo que você acreditou até hoje, é realmente digno de você continuar acreditando ou não. Então, você deve fazer a seguinte pergunta para você descobrir se é verdade de Deus ou não. Aquilo que você acredita está de acordo com a palavra? Eu acho que esse é um bom teste para nós guardarmos. Se não estiver de acordo com a palavra, então são mentiras que o diabo soprou para você e quer que você continue acreditando. Tá? Então, faça essa pergunta sempre que for necessário. Aquilo que eu estou acreditando está de acordo com a palavra de Deus? Se está, é verdade. Se não está, é uma mentira que o diabo soprou querendo que eu acredite. O diabo não está limitado a soprar mentiras somente para o ímpio. O diabo não está limitado a soprar mentiras somente para o crente que não é batizado com o Espírito Santo. O diabo soprou mentiras para aqueles que viveram um período da sua vida, uma perfeição e um estado de equilíbrio espiritual, emocional, que nós nunca experimentamos. Adão e Eva. O batismo com o Espírito Santo não nos dá a condição de retornarmos à condição de Adão e Eva antes da queda, de pureza, de comunhão com Deus, de santidade. E o diabo mentiu para eles. Então, não pense que você é um crente consagrado, tem dons espirituais, é batizado com o Espírito Santo, que o diabo está impossibilitado de mentir aos seus ouvidos. Talvez você tenha mais ferramentas, mais maturidade, pelo seu crescimento espiritual, sua caminhada com Cristo, que você tenha aprendido na palavra, de detectar essas mentiras rapidamente e rejeitá-las. Mas não pense que, porque você está nessa condição, ele abandonou esse método. Esse é um método que ele utiliza para o seu modo operacional
funcionar, a mentira. E quem nos dá essa informação, quem nos ensina isso, é Jesus. E escute isso que eu vou te falar. A mentira que Satanás, que o diabo fala para você, se você acreditar, ela vai fazer parte da sua realidade, tá? Então, mas eu sou crente, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, mas se ele soprar uma mentira e você acreditar, vai se tornar uma realidade na sua vida. É, uma das coisas que Deus usa muito o curso é, a Veredas Antigas é para ajudar as pessoas a detectarem essas mentiras que o diabo falou muitas vezes na infância. Muitas vezes Deus usou até os pais, de uma forma inconsciente, numa ignorância de conhecimento. E a criança ouviu aquilo ali, era uma mentira de Satanás, e ela acreditou. E o que aconteceu? Se tornou uma realidade na vida daquela pessoa. Ah, você não vai dar para nada nessa vida. Ouviu isso quando era criança. Não tinha defesa contra essa mentira, porque não era verdade para aquela pessoa, mas ela acreditou na mentira. A mentira se tornou uma realidade na vida dela. Tudo que ela tentou fazer na vida não deu certo. Começou N cursos, não finalizou nenhum, tentou 3 faculdades, não consegue se realizar em nada, porque veio uma mentira, por ela acreditar naquela mentira, bom, quem falou foi meu pai, foi minha mãe, então a criança pensa, então realmente eu não devo prestar para nada, né. Eh, e às vezes outros tipos de mentiras, né, o curso Veredas Antigas é uma oportunidade desse autoexame de uma maneira mais profunda, mais especificada, por isso que todos são recomendados a fazer. Eu sempre disse assim: olha, o ideal é que ninguém se casasse antes de fazer todos os módulos do curso Veredas Antigas. Porque algumas pessoas acham que tem problemas sérios no casamento. Elas não têm problemas sérios no casamento. O problema é elas. Repercute no casamento. Deu para você entender a diferença? Quando o problema nela é resolvido, o casamento é outro. Aí não adianta ficar ouvindo sobre comunicação do casal, sexo do casal, todos os assuntos de casamento, um casamento melhor. Porque o problema não é o casamento, o problema é ela. Alguma coisa nela que precisa ser resolvido. Então, meus irmãos, nós vamos ter aí o próximo módulo, são vários módulos, sendo a ira, abençoando gerações, né? Estou conseguindo lembrar, tem mais outros dois, fortalecendo relacionamentos e transformando o coração. Não perca a oportunidade. Não perca. Está dentro, é um exemplo dentro da mensagem desta manhã. Você, eh às vezes nós somos, assim, iludidos com o texto do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, quando ele fala assim: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todas as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo". E tem crente que, com o mau entendimento desse texto, fala assim: "Não, eu me converti, está tudo novo, tem mais nada". Só que nós esquecemos de Romanos 12:1. E Paulo está falando para crente, ele não está falando para ímpio. Ele fala assim: "Irmãos, rogo-vos, pois, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, com o objetivo, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus". Então ouça isso, crente. Quando você se converteu, se fez tudo novo no seu coração. Deus tirou o coração de pedra, que não sentia a presença de Deus, que não amava Deus, e te deu um coração de carne, capaz de sentir a presença de Deus e de amar a Deus. Aí tudo se fez novo. Mas Paulo está falando para irmãos, então ele está falando para quem nasceu de novo, para quem teve essa mudança de coração. Ele fala assim: olha, depois da mudança de coração, para que algumas coisas avancem na sua vida, tem que transformar a sua mente. Às vezes o problema não está no coração. O coração ama Jesus, ama Deus, não quer mais o pecado.
mas não consegue mudanças por causa do bloqueio da mente. Então, é a verdade que transforma a sua mente, é a palavra de Deus que transforma a sua mente. Ou momentos como esse, que eu estou explicando, de cursos como esse do Veredas Antigas, onde a concentração e o foco principal é justamente trazer às luz as mentiras que em algum momento entrou na sua vida, você acreditou nela, ela passou a ser uma verdade, virou uma realidade na sua existência e que Deus precisa revelar, você renunciar a ela, para que realmente, a partir de então, você viva uma nova realidade naquela área da sua vida, não de acordo com a mentira que você acreditou, mas de acordo com a verdade que Deus te revelou. Então, eh, a, a quarta coisa que o diabo não quer que você saiba, ele não quer que você saiba que ele tem propósitos. O diabo é uma pessoa que tem propósitos, tem objetivo. Na igreja nós ouvimos muito isso, né? Deus tem um propósito para a sua vida, o diabo também tem. Eu vou repetir para você ouvir. Nós ouvimos muito na igreja assim: Deus tem um propósito com a sua vida, o diabo também tem. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Olha o que ele diz na última frase: pois não ignoramos as suas intenções. Isso na NVI. Tá? Na NVT, fala assim: não ignoramos seus planos. O diabo tem planejamento. Na NBV, fala assim: não ignoramos o que o diabo está procurando fazer. Então, o diabo, ele, ele tem um planejamento para a vida de alguém contrário ao planejamento que Deus tem. Deus faz todo um. Imagine assim: você foi concebido no céu, Deus pega a prancheta e faz todo um planejamento de existência para você. Como seria a sua trajetória? Né? Aonde Deus queria que você chegasse, aonde Deus queria que você atuasse. Mas o diabo viu você nascer também. Ele conhece os seus pais, conhece alguma coisa e ele faz um planejamento. Mas o planejamento dele é para destruir na sua vida o planejamento que Deus fez. Deu para entender? Mas Paulo fala: irmãos, não ignore que ele tem intenções. Irmãos, não ignore que ele tem planos. É, não ignore que ele está agindo para conseguir fazer o que ele deseja fazer. Então, é, por isso que nós devemos nos submeter à vontade de Deus. A única maneira que você tem para frustrar os planos do diabo na sua vida não é dando voz ao seu sentimento, não é dando voz à sua racionalidade, mas é você se submetendo à vontade de Deus. A dica de Deus, a orientação de Deus é o seguinte: sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus. Enquanto o seu sentimento vale mais que a palavra de Deus, isso não está funcionando. Enquanto a sua racionalidade vale mais do que o argumento de Deus com a palavra com você, isso não funciona. Mas quando você sente alguma coisa, mas a palavra não confirma, e você fala: eu não estou sentindo vontade, mas a Bíblia diz, eu vou fazer. Ou você: eu estou sentindo vontade de fazer isso, de falar isso para aquela pessoa, mas a Bíblia diz para eu não fazer, então eu não vou fazer. Então, o seu sentimento está sujeito à palavra de Deus.
o diabo não tem vantagem. Ou na sua racionalidade. Eu falo assim, é injusto, e às vezes você está certo, injusto. Aquela pessoa está sendo injusta com você. Aquela empresa está sendo injusta com você, você não está errado. Dentro de uma racionalidade, você não está errado. Mas às vezes, mesmo estando certo, Deus quer que você dê a outra face. Deus quer que você abra a mão do seu direito. Se Jesus fosse pensar racionalmente, ele não iria para a cruz, porque ele estava sendo injustiçado. Aquele não era o momento de Jesus usar a sua racionalidade. Ele tinha que abrir mão. Então, quando Jesus abriu mão, o plano de Deus aconteceu na vida dele. Então, às vezes, a dificuldade de Deus, do plano dele acontecer na sua vida, é porque o seu sentimento impera de uma forma mais forte do que a palavra dele, ou a sua racionalidade. Eu sempre gosto de ensinar, espero que alguns já tenham até decorado. Essa deve ser a sua axiologia, a sua hierarquia de valores: sentimento, razão e fé. Se o seu sentimento vai contra a fé, de lado o sentimento. Se a sua racionalidade vai contra a fé, de lado a racionalidade. Só ouça o seu sentimento e a sua racionalidade se ela estiver de acordo com a palavra, se estiver de acordo com a fé. Então, essa é a orientação. Nós somos emocionais, Deus nos deu um coração e Deus nos deu um cérebro. Em si, a emotividade, o sentimento não é pecado, a racionalidade não é pecado. Mas o problema é que depois da queda, isso foi deturpado e nós não podemos dar a autoridade que a palavra de Deus tem aos nossos sentimentos e à nossa racionalidade. Aí está o que da questão. Então, muitas vezes, eh, o nosso sentimento está de acordo com a palavra de Deus, com o propósito de Deus. Olha, tenha misericórdia daquela pessoa, perdoa aquela pessoa, anda a segunda milha com ela e ajude aquela pessoa. Então, o sentimento está de acordo com a vontade de Deus, mas às vezes não está. Muitas vezes a nossa racionalidade também está de acordo com a vontade de Deus, mas às vezes não está. Então nós não podemos divinizar o nosso sentimento nem a nossa racionalidade, principalmente porque somos batizados com o Espírito Santo. Eu creio que esse é um erro muito sério na vida daqueles que foram batizados com o Espírito Santo, gostam de andar em retidão e em santidade, acharem que tudo que sente e tudo que pensa já tem a chancela do Espírito Santo. O Espírito Santo já está carimbando embaixo. Porque nós não voltamos, irmãos, àquela condição adâmica antes da queda. Um equilíbrio total e perfeito dentro daquilo que Deus nos fez como ser humano, sentimento, corpo, alma e espírito. Então, o diabo ele tem objetivos. Todos os objetivos que o diabo tem com a sua vida são os seguintes: contrariar todos os objetivos que Deus tem com você. E aí é que entra a sua vontade, porque a sua vontade ou coopera com um ou coopera com o outro. Jesus falou que você não vai conseguir agradar dois senhores. Então, você é um ser livre, pensante, você tem escolha própria. Você que escolhe cooperar com o plano divino ou você causa dificuldades para Deus e você coopera com os objetivos, o planejamento, as intenções do diabo de atrapalhar você. Então, imagine, vamos colocar assim em termos práticos. É, é, o Miguel e a Betina estão na viagem missionária, né? Através do EMA. Mas o curso do EMA ainda não está acontecendo, né? Dia 18. Então, imagine, aí um adolescente vai ao EMA, né? Batizado com o Espírito Santo, lá recebe um chamado. É, eu pergunto a você, o diabo não viu isso que aconteceu? Viu, né? Foi o que aconteceu com a Isa. Lembra que ela falou do quê? Né? Lá no EMA ela recebeu um chamado. E ela disse que Deus falou com ela que a profissão dela teria que ser útil para o chamado que ele tinha. Alguém lembra disso que ela falou? Mas o diabo também estava lá, ele também ouviu. Ouviu ela falar aqui domingo. Então, o diabo já sabe qual é o objetivo de Deus com a vida dela. Qual é o planejamento que ele vai fazer? Tudo para atrapalhar. Ela não tenha fé, ela saia daquela, ao invés de ser submissa a Deus, se torne submissa. Ou seja, que a vontade dela coopere
para atrapalhar o plano de Deus. Mas isso você tem que pensar para você também, em todas as questões. Então, quando a minha vontade é uma vontade rendida a Deus, Ele quer que eu tenha compaixão, eu tenho compaixão. Ele quer que eu tenha bons relacionamentos, eu me esforço para ter bons relacionamentos. Ele quer o meu progresso espiritual, eu faço por onde, eu leio a Bíblia, eu oro, eu venho à igreja, eu procuro ter comunhão com os santos. Eu não atrapalho Deus ter esses objetivos. Ele quer que eu leia a Bíblia, eu leio, Ele quer que eu estude a palavra, eu estudo. Então, eu estou facilitando que o plano de Deus ele seja executado na minha vida. Então, eu preciso olhar o seguinte: se Deus tem um planejamento, eu não vou ajudá-lo. Posso ouvir um amém? Você tem que falar assim: se alguém que não vai ajudar o plano de Deus se atrapalhar na minha vida, essa pessoa será eu. Eu não vou ajudar o diabo a fazer isso. Né? Então, às vezes, nós facilitamos o objetivo do diabo. Então, não basta você saber o que o diabo quer. Você precisa saber e você precisa se interpor de modo contrário a ele. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, resistir ao diabo, resistir, ele fugirá. Então não é só você saber que ele vai fazer isso, mas você ter essa clareza, essa palavra está te trazendo e falar assim, se é isso que o diabo quer, pare. O diabo quer que eu saia da igreja, eu vou fazer o contrário. O diabo quer que eu não perdoe, eu vou fazer o contrário. O diabo quer que o meu sentimento e a minha racionalidade atrapalhe o plano de Deus na minha vida, eu vou me render totalmente. Eu vou me render totalmente, eu me submeto totalmente. Eu declaro que eu confio em Deus com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. Eu confio no amor de Deus por mim, na vontade de Deus para mim. Então, meus amados, eu sei eh, falar sobre o diabo, falar sobre as trevas, falar sobre demônios, falar sobre o fim do mundo, não é uma coisa muito agradável. Eu sei disso. Mas eu quero que você saiba que é necessário. Porque antes de eu falar, Deus já falou muito tempo e muito mais coisas nas Escrituras. Então, se Deus que fala para você sobre o céu, falou muitas coisas sobre as trevas, sobre o diabo, sobre demônios, é porque tudo que o diabo quer é que você não ouça nada sobre isso. Fique à mercê do seu planejamento. Então, jovens, vocês que estão aqui, vocês estão construindo a vida de vocês. Não esqueçam dessa palavra hoje. Às vezes, algumas propostas que aparecem na vida dos jovens não são propostas de Deus, são propostas do diabo. Não foi o que Deus planejou para você, é o que o diabo planejou para trabalhar, atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Deus sabe aonde você vai chegar se você permanecer jovem, fiel e obediente a Deus, submisso a Deus. O diabo não quer te ajudar a que isso aconteça. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar. Então, se o diabo não é burro, jovens, sejam espertos espiritualmente falando. Não se encante com certas coisas, com certas oportunidades. Diga não, não quero, não me interessa. Você não pode ser um jovem preocupado em agradar seus amigos. Você é um jovem preocupado em agradar a Deus. Se os seus amigos querem te tirar do plano de Deus e te colocar no plano do diabo, eles não são seus amigos. É esse o raciocínio que você tem que fazer. Eles não são verdadeiramente seus amigos, porque não estão ajudando o plano de Deus a acontecer na sua vida. Vamos ficar em pé e vamos orar.